O Just Dance já virou uma marca da cultura pop e o jogo de dança mais popular do mundo. Mas por trás das coreografias coloridas e músicas famosas, existe um lado pouco conhecido para o público mais casual. Ao longo de todos esses anos de franquia, versões alternativas descartadas, músicas foram removidas, coreografias alteradas, trailers nunca postados e até dançarinos que não sabemos quem são. Tudo isso fazem parte da história desse simples jogo de dança. Como virou tradição aqui no canal, todo final de ano eu venho e faço um iceberg de Lost Medias do Just Dance com as descobertas que foram achadas no ano. Pra quem é novo e não sabe como funciona, explicando bem rápido, iceberg é um vídeo que pega fatos e curiosidades e separa por níveis. No topo sempre ficam as coisas que todo mundo conhece, para enquanto mais fundo você vai se afogando nesse iceberg, mais obscuro e estranhos ficam os fatos. E Lost Media são conteúdos que existiram, mas foram perdidos, removidos ou nunca tivemos acesso mesmo sabendo que existiram em algum momento. Então seus bandos de corno que fica falando, ai, mas isso aí não é Lost Media, toma aí a explicação. Apesar desse ano não ter sido um dos maiores anos de descobertas do Just Dance, tiveram algumas coisas que destacaram mais e várias perguntas acabaram sendo respondidas. Então eu coloquei aqui as mais interessantes, para não ficar mais do mesmo. Ai, porque tal música foi gravada 32 vezes trocando de cor, foda-se, né? Infelizmente alguns fatos eu terei que censurar, mas não é porque eu quero, e sim porque são mídias que não estão mais disponíveis no YouTube, porque a Ubisoft derrubou dando strike. E não vai ser eu que vou querer levar o grosso no meu rabo também. Mas eu prometo que mesmo assim ainda vai ficar interessante. E como é tradição, todo ano eu chamo alguém da comunidade do Just Dance para participar. E esse ano temos uma convidada especial. Se apresenta aí, Lana VGS. Fala, meus queridos dancers, como estão? Lana VGS aqui com vocês. Para quem não me conhece, prazer, sou apresentadora e produtora de Just Dance nos eventos geek. E hoje estamos aqui no canal do Cauã Rodrigo para trazer um pouquinho do iceberg da Ubisoft e do nosso queridíssimo jogo Just Dance hoje. Então, galerinha, já sigam o Cauã Rodrigo aqui no YouTube e no Instagram e @Lana_VGS, que eu tô pelo Kawaii, TikTok e Instagram também. Mas antes de começar, já deixa o like aí, se inscreva no canal também, porque 70% do pessoal que assiste os vídeos não são inscritos. Clica aí, vai, não vai cair o dedo nem sua bunda, sou uma pessoa tão legal. Aqui você fica sabendo de tudo em primeira mão do que acontece com o Just Dance e das minhas opiniões. Temos até review dos jogos, é o verdadeiro portal de notícias do jogo. E caso queira virar membro, vire, porque você vai estar ajudando muito o canal e é mais barato que uma coxinha, uma coca. E também tem meu Instagram pra você me seguir e stalkear minha vida. Enfim, vamos para as camadas do iceberg. Como sabemos, o Make Me Feel do Just Dance 4 era jogável com um código que você achava em sacos de cheats para você resgatar e jogar a música no seu jogo, onde nela aparecia um trono com o mascote do Cheetos no fundo dançando e fazendo várias poses. Porém, em um dos vazamentos desse ano, tivemos um teste curioso, onde alguém estava dançando a coreografia completa dessa música na roupa do Cheetos. Não se sabe dizer se era uma VIP Made ou apenas um teste para ver como estava o dançarino dentro da roupa, mas temos um teste completo de Make Me Feel com o mascote do Cheetos. Como sabemos, Respect da Aretha Franklin foi uma música planejada para o Just Dance 4, mas acabou sendo descartada totalmente. E só sabíamos dela através dos mashups e party masters, onde a Coach fazia uma aparição, e isso até termos o vazamento da coreografia completa muitos anos depois. Porém, algo muito interessante que saiu esse ano foram vários concept arts de vários jogos da era do Just Dance 3 e até Just Dance Wii. E um desses concept arts temos um background beta para Respect, com uma vibe totalmente diferente do que foi planejado para o Just Dance 4. Mostrando que foi uma música descartada de 2 jogos, já que até o momento não temos uma prévia da coreografia ou algum photoshoot dessa versão do Just Dance 3 em algum momento. Talvez tenha feito apenas o concept e abandonaram essa música brevemente. Porém, só o tempo nos dirá algo sobre essa versão do Just Dance 3. Uma das coisas que eu quero destacar esse ano é a no-HUD não finalizada de Fátima, que foi vazada. Aqui podemos ver um template da no-HUD do jogo daquela época, seguindo bastante o Just Dance 2014 e utilizando algo de outras músicas, o que ainda é tendência em outros templates divulgados. Uma lyric sendo de She-Wolf e o picto de Good Feeling. E aqui nessa versão não finalizada vemos que a Coach tem o rosto mais visível, o que é comum dessas versões não finalizadas. Um tom da roupa mais forte comparado à versão final, e o background em vários momentos
Dance transita de um PNG para sua versão animada, mostrando que realmente ela estava em produção. Uma sensação esse ano foi o vazamento de vários arquivos brutos das gravações do Just Dance 1 e Just Dance 2. E focando no Just Dance 1, temos vários testes que foram feitos, em termos de roupas diferentes, músicas diferentes e um caso curioso, testes relacionados às marcas. Por exemplo, a Victoria's Secret. Alors, Victoria's Secret, fille 1. E a Puma. Je veux un slow. Ça tourne. Tu veux un slow? Ouais, je veux un slow. J'aime bien cette tresse finalement. Onde provavelmente temos dançarinos testando roupa dessas marcas, fazendo um freestyle ao som de várias músicas cotadas para o Just Dance 1. Desde o Just Dance 1, os caras tentando conseguir uma publi pro jogo. Em um dia aleatório esse ano, o popular canal de Just Dance dos Ramos compartilhou imagens que eram tanto quanto peculiares, eu diria. Em seu vídeo Lost Media do Just Dance, nesse vídeo temos uma foto de um boneco muito feio de Disco Inferno. E o vídeo chegava a mencionar que existia bonecos de outros coaches. E onde eu quero chegar com isso? O Just Dance de fato já chegou a registrar marcas de brinquedos e tal, mas só vimos algo parecido acontecer com a collab do McDonald's e já esse brinquedo Disco Inferno da época do Just Dance Next. Então deve estar pensando, eles investiram bastante na época do 23 e pensaram em vender brinquedos. Não foi bem assim. No vídeo em sequência do Ramos, essa história foi revelada de vez. A verdade é que não se passava de uma mentira espalhada, e foi um fã que fez esse boneco para um amigo, para você ver o quanto uma fake news pode chegar longe. Porém, não descarta o fato da Ubisoft já ter tentado fazer alguma coisa a mais relacionada com o boneco, pois você ainda pode encontrar a marca Just Dance sendo relacionada e registrada como brinquedo. Bem, como a gente sabe, todo jogo que começa do zero, ele nem sempre tem uma super produção, uma mega produção ali avançada. E obviamente que com o Just Dance não foi diferente, porque naquela época teve vários vazamentos de photoshops, gravações, e notamos que naquela época também eles realmente faziam um jogo com mais emoção, pois em várias fotos o estúdio está escuro, tem ensaios de roupas onde todo mundo tá num quartinho bem apertado treinando a coreografia. E tem até vídeo de umas velas acesas pelo estúdio. Yes, girl! Allez, c'est reparti, on l'a fait. E fotos de vários ângulos suspeitos dos dançarinos, dos funcionários que estavam ali no estúdio da Ubisoft. E inclusive a gente tem a aparição do Divo, do Matthew, cara, que realmente tá lá desde o início de toda essa produção do estúdio da Ubi. Isso é legal de ver quanto que o Just Dance não evoluiu só na questão da gameplay, mas também ele cresceu muito na questão da própria equipe do estúdio. A gente também tem o artbook, que é a arte do Just Dance em comemoração aos 10 anos do jogo, que basicamente é um livro que já é um tópico bem famosinho na comunidade, mas que ele é baseado na franquia inteira em seus 10 anos até aquele momento. Inicialmente, quem tinha esse livro eram apenas os desenvolvedores e os Star Players, mas depois foi dado de prêmio um concurso que a Ubisoft fez para os 10 anos da franquia. O livro tem 35 páginas cheias de curiosidades, fatos, avatares, álbum coaches e bastidores, que até aquele momento tínhamos vários coaches refeitos que não sabíamos que a Ubi tinha feito um remake até o momento. E um dos fatos mais curiosos que me deixou bem assim, meu Deus do céu, foi que esse livro ele trouxe que alguém já deu à luz a uma criança enquanto uma gravação de uma música acontecia. Porém, não sabemos nada além do que o livro nos conta. Ah, mas Lana, por que que o livro tá no iceberg? Porque nesse ano, de pouco em pouco, começou a vazar partes de PNGs que foram usadas nesse livro, como backgrounds, álbum coaches e muito mais. E com o tempo, o livro foi escaneado e finalmente temos todas as páginas em qualidade de gente para poder ver todos os detalhes.
E pro início da época do Just Dance 2025, rolou até um evento privado na China com vários games em apresentação. E o Just Dance marcou presença com uma apresentação bem legal, com várias músicas da song list, que a gente tinha visto até o momento. Porém, o que ninguém esperava é que uma nova música foi mostrada nesse evento, que até o momento só sabíamos da sua existência por conta de um codinome, com a música sendo La Diabla do cantor Xavi, que foi um mega hit na época. Porém, infelizmente, como a gente sabe, La Diabla nunca apareceu no Just Dance 2025, e desde então, em nenhum dos packs ou músicas surpresas que vieram no Plus, deixaram a gente questionando se essa música betou realmente de vez. E esse aqui é o gatilho do Cauã. Mas, no Just Dance 2026, nas prévias, tivemos uma grande surpresa, porém muito inesperada. A gente ganhou La Diabla, mas não da maneira que a gente esperava. Porque o que aconteceu? Basicamente é um caso bem raro, mas acontece. A música ela betou e o tema foi utilizado em outra música. Nesse caso, La Diabla teve seu tema reutilizado em Louder, de Dom Electron. E infelizmente não dá pra mostrar muitas coisas dessa conferência aqui, porque a Ubisoft acaba dando sempre strike nas coisas que são postadas relacionadas a esse evento. E apesar de ser uma música completamente nova, com a chegada de Louder no jogo, a gente pode ter um vislumbre do que poderia ter sido La Diabla. E acontece que é bom mencionar isso, porque não é a primeira vez que um caso desses acontece dentro do jogo. Dois casos bem famosos são Bibum Bibum, que teve seu background reutilizado para 1999, e Savage Love, que teve seus codes e temas reutilizados em Head e Heart. E a gente tem ainda um teste bem curioso que é da música Daisy, que é uma música do Unlimited de 2022, chamando bastante atenção por causa do cabelo gigantesco da Coach, sempre deixando em dúvida sobre como eles gravaram com um cabelo desse tamanho. Lembrando que antes da música chegar no Unlimited já tinha a coreografia dela completa vazada, porém sem as modificações da versão final. E esse teste ele é bem curioso, porque ele é um teste bem diferente do que é feito para as músicas no geral, onde geralmente os coaches testam as roupas numa sala de treino. Porém, como Daisy tinha esse cabelo gigantesco, esse teste ele foi feito em um pátio da própria Ubisoft, o que é muito estranho e diferente, mas ainda assim é considerado um teste. E o mais curioso desse caso é que até o momento a gente não sabe de outras músicas que tiveram testes dessa forma, sem ser em uma sala de treino que nem normalmente é. E agora a gente vai falar do coach misterioso, que é o Disco Ball Man. Basicamente, esse coach já tem uma história bem antiga, pois ele aparece no background de Gentleman e alguns mashups do Just Dance 2014, fazendo vários movimentos aleatórios e alguns até bem complicados. E ele tem até um avatar para poder comprar no próprio 2014, sendo o avatar mais caro do jogo, sempre sendo um mistério se era para ser alguma parte alternativa, uma forma alternativa de Gentleman, ou até para uma música totalmente nova. E no seu arquivos ele é mencionado como Disco Ball Man, e ele já chegou a aparecer em um reel publicado pela Ubisoft e já chegou a aparecer em outras músicas, como no background de Rap e de Size Pass Dancer. E com esse pequeno resuminho que a gente viu agora, esse ano tivemos a nossa resposta para que música esse coach pertence. E a música desse coach é Blame It On The Boogie. Por incrível que pareça, sim, o arquivo de gravação desse coach é ele dançando vários movimentos aleatórios ao som de Blame It On The Boogie. Ah, mas então em teoria ele pertence a essa música. Não é bem assim. Blame It On The Boogie tem um BPM, batidas por minuto, bem padrão, e a Ubisoft provavelmente só usou como uma base para fazerem os movimentos para os mashups e Party Masters. Então, sim, esse coach nunca foi de uma música de fato. Ele foi feito apenas para mashups e Party Masters. E falando de Think do Just Dance 3, como mencionado no início desse iceberg, o Just Dance 3, pelo visto, foi um Just Dance que passou por muitas mudanças em termos de song list até chegar em sua versão final. Porém, um caso bem curioso é que esse ano vazou uma concept art da música Think, que faz parte da song list final do jogo. Aqui, a gente tem um coach e background totalmente diferente da versão final e podemos até ver um HUD beta do 3. Não se sabe se chegaram a gravar alguma coisa e essa é a única imagem dessa beta até o momento.
Showreels já são uma história antiga na comunidade do Just Dance, já que podemos ver o trabalho de várias pessoas que trabalham ou trabalharam na equipe para poder trazer esse jogo à vida. E Showreels já foram importantes para mostrar conteúdos não vazados como a beta de Chase the Chance, que foi pela primeira vez encontrado em Showreel. Porém, o Showreel que eu quero falar aqui hoje é um bem antigo, mas que foi trazido à tona recentemente, que não tem betas ou algo novo que nunca vimos, mas que é um destaque bom para esse vídeo. O dono do Showreel é o David Deliedlis, que foi o diretor do motion designer da época do 16 ao 18. Ai, mas por que ele é tão importante assim, Kawan? Porque ele basicamente mostrou através do Showreel que ele fazia muita coisa mesmo em seu tempo trabalhando no Just Dance, como o trailer e no Hoods do modo Machine do Just Dance 2017, os vídeos do Just Dance TV de 16 ao 17, os trailers do Just Dance Unlimited, backgrounds do Just Dance 2018, os community remix e as VIP Mades e muito mais. O cara basicamente criou toda a estética que a gente estava acostumado e que todo mundo adorava naquela época. Eu tenho que admitir que ele é foda demais para a história do jogo. Um dos vazamentos mais impressionantes desse ano foi o tão misterioso Just Dance 5, que nos mostrou diversas coisas que não esperávamos ver daquela época do jogo. E uma dessas coisas foi a misteriosa beta de MCA, que estava em uma dessas builds. Pra quem não sabe, já sabíamos que a MCA tinha uma versão beta, pois em um dos builds antigos do Just Dance Now, você podia ver um background bem diferente do que temos na versão final, onde parecia ser um museu com vários coaches de esculturas. E nesse ano, tivemos a resposta. E não era bem um background beta, mas sim uma intro beta, com vários codes como Good Feeling, Miss Exobit e até o Disco Ball Man aparece aqui. Então o zoom acaba e chega na versão que a gente mais conhece. E até louco você pensar que até a intro beta foi encontrada hoje em dia. 99 Luffy Balloons é uma música do Just Dance 2014, que por sinal tem uma versão beta com 2 coaches masculinos. Você é gay. Esses 2 coaches já eram bastante teorizados na comunidade, eles apareceram no trailer do Just Dance 2014 e também em outros vídeos da época. Porém ninguém nunca tinha descoberto esses coaches até o momento que essa versão vazou. Essa versão já havia sido vazada, mas tínhamos apenas a extraction dos coaches, e tendo que recriar de uma forma sem saber se era fiel ou não original. Porém esse ano, com a build do Just Dance 5 vazada, descobrimos que essa versão estava lá, mas com uma diferença gritante, que é seu background. Utiliza uns tons de azul e vermelho bem escuro, trazendo uma vibe totalmente diferente para essa música. E o curioso é que esse background já apareceu na nossa cara e não sabíamos, pois em um post da Ubisoft podemos ver esse background beta, mas com os coaches da versão final. Curioso como já tínhamos algo dessa beta e não sabíamos até hoje. Como mencionado anteriormente, tivemos vazamentos de vários photoshoots da época do Just Dance 1 ao Just Dance 2. E um caso curioso é que podemos achar fotos que parecem ser de uma versão de Bug Wonderland, planejada para ser lançado como DLC para o Just Dance 2. O que é curioso, pois é a primeira vez que sabemos de uma versão beta dessa música, e que a Ubisoft já chegou a trabalhar nela antes de entrar na songlist do Just Dance 3. No momento só temos fotos de bastidores vazados, mas nada de gravação ou uma versão finalizada dessa música. Já não é surpresa que para uma música ser produzida para o jogo, passa por um processo gigantesco, sendo a aprovação de direitos, teste de roupas e, como sempre, teste de coreografia. E o que eu quero citar aqui é que o próprio coreógrafo DJ Godfrey Love divulgou em seu perfil uma vez, onde vemos uma coreografia mais dinâmica, cheia de passos e um pouco mais difícil, completamente diferente da vibe e coreografia da versão final. E não é passando pano nem nada, mas eu gostei. Porém, sabemos que as coreografias, até chegar na versão final, sempre tem que estar mudando e sendo aprovado pela equipe, como o coreógrafo Jack Jesse já explicou antes. Because it was so hard to choreograph it, I had so many restrictions. I remember it was hard at this time because they said no, use the shield, use the. I made like 4 versions of it. Yeah, you start with the version. It wasn't the thing I wanted to be, but. So wait, you were the dancer and the choreographer of this one, and we're gonna talk about the process of making the map. But obviously, like there's a first
first version of a dance, and then it evolves because of the feedback of the Just Dance team. I think it's the only map. When I watched it, I was like, forget it. Então não ia ser uma surpresa se outras músicas também aconteceram isso, que seria algo mais difícil e virou algo mais básico e bem facinho. Nesse ano, houve um vazamento de vários assets e prints de coisas não finalizadas do Unlimited. E até tem uns prints da beta do Just Dance Next, porém o que eu quero falar aqui é um caso bastante curioso. Na imagem a seguir, a gente pode ver uma espécie de teste ou concept art de avatares, mas não os avatares em formato de stickers que a gente tá acostumado, mas sim animados, e até parecido com o JD Next. E a diferença principal seria que ele seria um avatar próprio nosso mesmo, com a gente podendo customizar ele com roupas de outros coaches como Never Gonna Give You Up, e parecer que ia ser pro 2019 mesmo, pois a estética é bastante similar ao que eles seguiram pro Just Dance 2019 na mesma época. Só mostra que talvez o Just Dance 2019 teve um planejamento bem diferente do que tivemos. E como todo bom jogo tem a sua história, nos arquivos de vários jogos, como da Ubisoft, pode ser que eles deixem alguma música sem querer, seja uma imagem, um placeholder ou até um codinome. E com o Just Dance 2022 não foi diferente, pois nele dá para achar vários arquivos placeholders para Driver's License, por exemplo, que realmente foi feita nessa época. Porém, um caso curioso é de um codinome chamado Hello, que a gente já sabia na época da existência, mas nunca o artista. Mas nesse ano, várias artes foram vazadas do que foi planejado para essa música. Muita gente achava que era Hello da Adele, mas acabou sendo Hello do Lionel Richie, um hit bem clássico. Hello, is it me you're looking for? Aqui de placeholders, eles estavam usando os coaches de Havana alternativa e vemos que ia ter até uma temática dos dois coaches em uma casa com várias trocas de cores. E infelizmente, pro nosso azar, isso é tudo que temos dessa música. A gente não sabe se a Ubisoft chegou a produzir algo a mais dessa música ou se a gente só vai ter uma ideia do que foram por essas artes que eles vazaram. Tá, mas e o coach misterioso da capa do Just Dance 2014? Tá na cara que isso não é novidade pra ninguém da comunidade, já que tá estampado ali. Outra vez café? Em uma das capas do Just Dance 2014, em específico na capa PAL, lá ele... Temos um coach misterioso que até hoje não sabemos a sua música, nunca apareceu em algum bastidor e nem mesmo naquele livro de bastidores do 2014. Por anos esse coach ele foi rodeado de rumores para tentar adivinhar de qual música ele seria, e um deles dizia que seria até para Treasure, pois ele se parece muito com o Bruno Mars no clipe. E recentemente um rumor novo surgiu de que ele seria para uma coreografia em dupla da época do 2014, mas infelizmente não se tem tantas fontes sobre esse assunto, e não sabemos se esse coach realmente foi feito para uma música ou se ele é feito para mais um material promocional. E pra quem é fã de K-pop, se liga nesse áudio beta de Ice Cream. Na maioria dos jogos da franquia do Just Dance, a Ubisoft já pegou músicas muito recentes que foram lançadas no mesmo ano. E um desses exemplos sendo Same Old Love, Don't Wanna Know e o tópico que a gente vai comentar aqui agora, que é Ice Cream, de Blackpink e Selena Gomez. Esse tópico ele tá aqui porque uma curiosidade que a comunidade sempre teve foi como a Ubisoft ela gravou essa música sendo que ela ainda estava em produção. E isso é uma dúvida muito válida e interessante. E a resposta disso é que a empresa ou gravadora manda uma demo, uma mídia, para a Ubisoft poder trabalhar na música, tendo que literalmente criar uma coreografia, conceito e até referências a partir daquela mídia demo que a gravadora mandou. Ah, mas se isso já aconteceu com outras músicas, por que a Ice Cream se torna tão importante assim? Calma aí que a gente já te explica. Calma aí, calabreso.
No caso, é porque ela é uma demo diferente da versão final. E com a Ubisoft tendo que fazer um corte para poder encaixar com o que eles queriam fazer, sem precisar regravar tudo, que é por isso que a música no Just Dance é bem diferente da que lançou na versão original. E o trio desconhecido do Just Dance 3? Como a gente mencionou anteriormente com Boogie Wonderland, várias fotos foram vazadas na época do Just Dance 2 e até algumas do Just Dance 3. Porém, em várias delas, a gente consegue ver um trio que a gente nunca viu em nenhum outro lugar, composto por um homem e duas mulheres. Mas infelizmente é que é literalmente só isso. Não sabemos se era uma música de fato ou algum teste de roupas, mas para ter foto profissional tirada desse trio, certeza que era para alguma música que a gente não conhece ainda. Em uma das fotos dos bastidores do Just Dance 4, podemos ver um painel em um dos fundos com várias coisas que chamam bastante a atenção, como uma Concept Pro menu de pausa, uma seção pro Dance Card, e o que chama mais a atenção são os nomes de várias músicas mesmo que eles possivelmente estariam considerando para aquela época do JD3 ou JD4. Uma delas é You Spin Me Round, que entrou posteriormente no Just Dance 2015, Survivor do Destiny's Child, que entrou depois no Just Dance 2024, Rock Your Body do Justin Timberlake, que entrou depois no Just Dance 2022, e muitas mais músicas que não dá pra ler tanto. Isso é bem interessante porque só mostra como a equipe já tinha várias músicas pré-selecionadas e que decidem o que pode ir pra frente e o que não dá certo logo no início. E como sempre, todo ano alguma beta que ninguém esperava sempre vaza. Mas esse ano ninguém esperava que essa teria uma beta da beta. Pois como sabemos, Ji já é uma música com história na franquia, pois era pra entrar no Just Dance final da China, mas foi descartada e seguindo os anos sem ser encontrada, com anos depois ela foi achada e depois entrou no Just Dance Unlimited da China. Mas o que ninguém esperava é que Ji era pra ter sido de outro jogo da franquia. O Just Dance Wii, que é da franquia japonesa, ela teve um conceito mais simples e uma coreografia até inspirada na coreografia oficial da música. E é ótimo que o Just Dance sempre vem com umas bombas pra gente com coach vazado, background vazado, track list, às vezes que nem sabe se vai entrar no jogo, e a gente sempre acha que já viu de tudo nele, mas sempre aparece algo a mais e eu sinto que ainda tem muita coisa que a gente ainda nem viu e que nem achou ainda do jogo. E para os fãs do nosso queridíssimo rei do pop Michael Jackson The Experience na versão de iOS, a gente vai falar de Hit e do melhor spin-off da franquia. Como a gente sabe, o jogo do Michael Jackson foi lançado para várias plataformas e com várias jogabilidades diferentes, dependendo de qual versão você pegava, com as mais famosas sendo a de PS3 e do Wii. E eu confesso que essa informação eu não sabia e fiquei bem chocada. É uma versão que ela simplesmente sumiu com o tempo, que era a versão do iOS, que é a mesma do Nintendo 3DS, e isso é porque essa versão foi removida das lojas mais rápido que as outras versões, fazendo basicamente virar uma lost media, já que era uma versão da Apple. Porém, quem diria que anos depois, com o mega vazamento da App Store que a gente teve esses tempos atrás, achariam essa versão de novo, que se você fizer algumas artimanhas, pra quem entende dessas coisinhas, você consegue jogar de boa e podendo ver todo o conteúdo do jogo, já que era escasso os vídeos dessa versão na internet, por isso que era mais considerado como uma lost media. Como todo Just Dance, a equipe do jogo já tem em mente músicas predefinidas que eles já querem que apareça na próxima edição. E para essa foto em específico que eu estou mostrando agora, não é diferente, onde podemos ver uma songlist inicial para o Just Dance Wii 2, onde já é possível ver algumas músicas cortadas desde o início, como Polyrhythm, do grupo Perfume, que na imagem mostra já no início, que foi substituída por Popstar, que entrou na songlist final do jogo. Podemos até ver umas músicas descartadas que a gente já conhece, e até mesmo concept art, como Begin,
Trainer, BUT e Flying At, mostrando que eles sempre já têm algo em mente quando estão montando uma songlist inicial, e que alguma música já pode ser cortada imediatamente ali mesmo, como o caso de Polyrhythm. Já falamos um pouco dele nesse iceberg, mas agora é hora de falar dele por completo. Um dos maiores achados desse ano foram vários vídeos das builds do misterioso Just Dance 5, que é basicamente a versão beta do Just Dance 2014, e uma versão bem crua que seria a nova engine para o Just Dance, a UbiArt Framework. Nessa build temos muito conteúdo beta mesmo, como versões não finalizadas das músicas, muitos erros gráficos, Robot Rock aparece ao invés de Nitrobot, uma versão beta do modo exercício e do modo on stage, que são bastante diferentes, e a lista não para. E como mencionado em outros tópicos, nessa build você encontra a versão beta de 99 Luffy Balloons e MCA, sem contar muitas outras músicas que têm visuais não finalizados comparado com a versão final. É muito interessante ver o quanto a Ubisoft se empenhou em trazer o Just Dance para uma nova engine nesse tempo, e essa build nos mostra que mesmo tudo estando uma merda, eles conseguiram polir bastante até chegar ao produto final e entregar o melhor jogo de toda a saga. Sim, você não leu isso errado. O fantasma da lore do Just Dance já estava aí o tempo todo. A lore do jogo esteve quase presente entre nós logo no desenvolvimento do Just Dance 4, onde em uma das fotos de bastidores daquela época é possível ver um planejamento para o modo história do Just Dance 4, que convenhamos é um Ctrl+C e Ctrl+V do modo história do Dance Central 3, onde dois novos personagens viajam no tempo e encontram vários personagens dos jogos anteriores, e posteriormente isso virou o modo All-Star do Just Dance 2020. Aqui vemos um concept art que esses codes seriam Disturbia e Shigorami Dancing, e um pouco mais abaixo tem uma informação que mostra que seria um medley de várias músicas. E, infelizmente, isso é tudo que temos desse modo e não sabemos nem se isso saiu do papel mesmo. Outra surpresa bastante inesperada esse ano foi uma versão completa de Padam Padam divulgada pelo estúdio que já fez colaboração com a Ubisoft. E aqui temos que voltar um pouquinho no tempo, pois isso era uma suspeita que a comunidade já tinha desde tempos, pois o mapa Padam que tem no Just Dance 2025 tem seu codinome escrito Padam Out, sugerindo que ela seria uma alternativa, porém nunca foi encontrado algo nos arquivos do jogo no servidor. E praticamente meses depois do lançamento do jogo, o estúdio Le Monsters, que já colaboraram com a Ubisoft antes, simplesmente postou várias partes dessa versão e posteriormente a versão completa. Muita gente suspeitou no início se realmente era a versão descartada de Padam, mas o vídeo entrega bastante coisa, como a intro bem elaborada, os codes tendo uma luva e até um barulho de Gold Movie. Essa versão é bastante inspirada no Estúdio 54 e vários fãs já fizeram recriação jogável dessa beta, e eu fiz diversos vídeos aqui no canal comentando essa descoberta quando foi achada. Just Dance Touch é um conceito que foi planejado, provavelmente descartado, e só foi divulgado esse ano. O Just Dance Touch era para ser uma espécie de osso para o celular, algo até parecido com aquele modo alternativo do Just Dance Vitality School. Na própria concept art diz: criação de um novo jogo na franquia Just Dance da Ubisoft. Seu nome é Just Dance Touch. Baseado no conceito de jogos de ritmo, o jogo se torna-se mais acessível graças à jogabilidade e à interface aprimorada. O objetivo é tornar a experiência do Just Dance mais acessível, substituindo a restrição dos movimentos físicos por movimentos táteis. Realmente, um Ozu do Just Dance para celular chegou a ser planejado, mas provavelmente foi descartado e não foi para frente. E é curioso ver que a Ubisoft tem várias ideias para a marca de todas as formas possíveis e mesmo assim nada vai para frente. E voltando para a build do Just Dance 5, além das músicas não finalizadas, o menu todo cagado e modos não finalizados, chegou a hora de falar de um mistério que chegou a ser anunciado, mas nunca veio à tona, o Just Dance DJ. No trailer, do que ele deixa explícito, ele se trata de um modo e podemos ver até uma versão mais finalizada dele, como o próprio trailer dizendo, para o seu corpo decidir a música. Porém, na build vazada do Just Dance 5 é bem mais diferente. Aqui selecionamos esse modo a partir de uma música, e isso sem fazer a build crashar, e de lá nós jogamos um pouco de uma música e trocamos para uma tela onde a princípio é bem estranha, mas deixa entendido que temos que levantar nossa mão e escolher a próxima música que nem um DJ realmente faz.
Depois de um tempinho, pois de novo essa build é todo cagada, finalmente vamos pra uma outra música e já acaba ali mesmo. Sem contar que tá tudo bem bugado e sem estar polido. O Just Dance DJ ia ser basicamente o modo medley do Just Dance 3, mas com a nossa possibilidade de escolher a próxima música. Talvez como eles estavam aprendendo a mexer em uma nova engine, essa ideia não estava indo tão bem quanto eles queriam e acabou sendo descartado. Lembrando que estamos falando de builds de certos meses antes do lançamento, então não se sabe se teve outra build mais perto do lançamento do jogo com esse modo de forma mais polido e funcionando. Sim, você não leu errado. Há muito tempo, em meados de 2020 e 2021, já surgiram rumores que a Ubisoft estava trabalhando em um Just Dance muito diferente, que funcionaria com uma forma de rede social e que começou a ficar muito popular nesse tempo, o TikTok. Em vários concept arts e fotos de desenvolvimento, podemos ver que o negócio realmente começou cru e começou a tomar forma. A forma que inicialmente eles planejaram e que teria uma espécie de hub com várias opções já de cara para você poder escolher, mostrando a sua dificuldade e tempo de duração, com cada música tendo arte desenhadas no estilo do 21 e com seu title card. Você então iniciaria uma música com a própria câmera do celular, algo que com certeza não foi reaproveitado anos depois, começaria a pontuar e dançar em um pequeno trecho de 30 segundos da coreografia, uma coisa bem TikTok mesmo. Depois então você poderia ver outros amigos dançando nesse TikTok e desafiar suas pontuações com outros dançarinos. Isso valia também para o seu estilo de música, onde nas concept art você pode achar seções de K-pop e latino. E nesse TikTok do Just Dance, você poderia ganhar prêmios, moedas para usar em loja e até comprar passe de batalha, junto com as famosas temporadas ao longo dos anos. Um caso curioso é que você pode encontrar vídeos da equipe testando a câmera do celular com 2 pessoas já, e um desses vídeos é com a versão beta de Boy You Love. Muitas coisas nas concept art parecem similar pra você? Pra mim também, pois esse TikTok do Just Dance foi a base para o Just Dance Next surgir posteriormente, pois o Next basicamente é isso, era uma coisa e depois foi pra outra, e depois chegou no que a gente conhece bem bugado. Ai, mas calma, por que você disse que isso foi a base do Next? Porque vários prints vazados da build do Just Dance Next usam vários assets que já existiam desse tempo, desse aplicativo que eles queriam fazer. E vamos lembrar que o Next inicialmente seria mais acessível para todos, pois com os rumores da época, e que até provou verdade depois, o Next, o 23, teria uma versão para PS4, Xbox One e até cogitar o PC. O Next atualmente não é ruim, mas está longe de ser perfeito, e eu sinto que perdemos muito das ideias que a equipe planejou por conta das decisões ruins e uma gestão horrorosa. E chegamos ao fim de mais um Iceberg. E eu quero agradecer de coração a todo mundo que assistiu até aqui o Iceberg Lost Video do Just Dance. Só de vocês chegarem até o final já significa muito pra mim. Eu também quero agradecer demais pelo apoio do canal durante todo o ano de 2025. Batemos várias metas importantes, teve muitos comentários, curtidas e interações. E tudo isso me deixa muito feliz e motivado a continuar trazendo cada vez mais conteúdo pra vocês. E aqui vai um agradecimento especial pra Lana VGS por ter participado do projeto. Foi incrível contar com você. Pessoal, sigam a Lana nas redes sociais e confiram o trabalho dela. E eu também quero agradecer ao Luiz579, que é o editor e roteirista aqui do canal. Obrigado por todo o trabalho, dedicação e parceria durante esse ano. E claro, muito obrigado a todos os membros do canal que ajudam diretamente esse projeto a continuar de pé. O apoio de vocês fazem toda a diferença, porque a monetização do YouTube no Brasil é uma vergonha. De verdade, obrigado a todo mundo que acompanha, apoia e acredita no canal. E isso me deixa muito feliz e com mais vontade de continuar. Aquele like, aquele comentário, aquele hype que você pode ativar já ajuda muito o canal. Eu fico feliz que cada ano que passa o canal cresce mais. E agora eu deixo com vocês o que vocês acharam do Iceberg desse ano. Qual Lost Media você não sabia que foi achada? Comenta aí que eu vou ler e vou deixar um coração no seu comentário e muito mais. Muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal que são Pedro Nick Hor, Gabriel Perini, Gabriel Faria, Frank Portela, Romeu Sampaio, Pedro Igor, Gaptop02, Raboni Santos, Lee Ryan, Vinícius Munhos, Pedro Dubs 2, Eduardo 2Y7D, Rodrigo Almeida, Nuna08, Luiz579 e Dark Knight 200. Muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal. E também a todos que foram membros nesse ano de 2025. Mas pessoal, um feliz ano novo para você e sua família. E logo estamos de volta aqui no canal com mais conteúdo. Muito obrigado.